Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 25 de dezembro, solenidade da Natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é retirado do prólogo de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. A palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. A palavra vivia em Deus, e tudo foi feito por ela, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a luz da vida, e a luz da vida para os homens era a palavra. Ela veio para aqueles que eram seus, mas eles não quiseram acolher a palavra. Mas aqueles que acolheram a palavra, foi dado-lhes a graça de se tornarem filhos de Deus. Houve um homem chamado João. Ele veio dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho daquela luz que habitava em Deus, daquela luz que veio na história humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João veio dar testemunho da luz. Mesmo não sendo a luz, ele veio dar testemunho. E é ele que diz: depois de mim virá aquele que é maior do que eu. E eu não sou digno de me abaixar para desatar a sua sandália, porque ele vivia antes de mim. E a palavra veio até nós. E a palavra era a luz da vida. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A Deus ninguém jamais viu, mas ao Filho de Deus, ao seu Filho primogênito, aquele que é a luz e a palavra, a ele nós podemos contemplar. Contemplamos a glória do Filho de Deus unigênito, que veio a este mundo para iluminar todo ser humano que nasce. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. De Moisés nós recebemos a lei, mas de Jesus, o Filho unigênito, nós recebemos graça sobre graça. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos então no ápice da celebração do tempo do Natal, porque hoje todos nós somos contemplados a mergulhar, chamados a mergulhar no mistério do Santo Natal do Senhor, a irmos até Belém, para contemplarmos uma pequena criança indefesa que nasce numa manjedoura e que traz o mistério da luz de Deus, daquela palavra que habitava em Deus, daquela palavra que era Deus, realizando assim a profecia de Isaías desta manhã: e todos verão a minha salvação, a salvação do nosso Deus na história. Hoje o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, também convida a mim e a você a contemplarmos com o olhar da fé. Olhar da fé porque não veio da vontade do sangue, não veio da vontade da carne, nem veio da vontade do varão, mas veio da iluminação, veio do dom do alto, daqueles e aquelas a quem o Filho quis revelar o seu mistério. Um dia Jesus disse isso, cheio do Espírito Santo: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Hoje toda a liturgia nos convida a irmos a Belém, a vermos a força e a luz da encarnação, a percebermos que o Deus Todo-Poderoso entrou na história humana na forma de uma criança indefesa, e que esta criança é o primogênito de toda a criatura, é a palavra que estava em Deus, era a luz de todo mundo, é a luz que ilumina todo homem que vem a esta história. E é interessante o que o nosso evangelista vai dizer no prólogo de João, dizendo que este conhecimento não é intelectual, este conhecimento não é livresco,
Esse conhecimento não vem da vontade do sangue, nem da carne e nem da vontade do varão, mas vem de Deus mesmo, daqueles e daquelas a quem o Senhor deu o dom de contemplar, de reconhecer, de proclamar que naquela criança de Belém está o Deus Todo-Poderoso. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que veio a esta história, mas diz: as trevas não quiseram acolhê-lo. Mas aqueles que receberam o dom de acolhê-lo, eles receberam graça sobre graça. Podemos receber a lei de Moisés, guardarmos a lei de Moisés, mas diz o apóstolo, mas de Jesus nós recebemos graça sobre graça, porque Ele é o Salvador. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos preparar então novamente a manjedoura dos nossos corações, porque o que o Senhor exige de mim e de você é a palha da ternura, é a palha da humildade, é a palha da compaixão, é a palha da alegria, para que Ele possa nascer novamente em nossa vida 2023 anos depois da história da encarnação. O Natal nos leva até o passado, para que a gente possa fazer memória, fazermos memória de que um dia Ele se encarnou na história humana, que Ele se tornou um de nós, que Ele nasceu em Belém, mas também o Natal quer conduzir a mim e a você na escatologia, de que Ele virá um dia com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, como nós professamos no nosso creio. Mas entre a sua vinda histórica e entre a sua vinda escatológica, nós cremos e professamos também as suas vindas intermediárias. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Se guardarem as minhas palavras, eu e o Pai viremos e habitaremos em vós. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Fazei isso em memória de mim, para que eu também esteja no meio de vós. O Natal é sempre esse tempo de convocação para que eu e você superemos uma tendência somente cultural dessas festas, para que eu e você mergulhemos novamente nesse mistério de ternura, de compaixão e de alegria, para que a gente possa proclamar novamente que o menino de Belém, aquele que nasceu em Belém, é o Deus Altíssimo, e nós conhecemos a salvação que veio do nosso Deus. Mas para isso é preciso acolhermos essa graça na fé. É preciso permitir que Jesus viva em nós, habite em nós, até que Ele seja tudo em nós, para que assim a nossa vida seja um constante Natal. Um abençoado Natal, um santo Natal, e que a sua vida possa estar então toda fecundada de ternura, de alegria e de compaixão, para que o menino Deus possa renascer em mim e em você, e assim nós nos convertamos em suas testemunhas. Feliz Natal! Às 18 horas eu estarei celebrando aqui na Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Viva Jesus encarnado, feliz e santo Natal, e que o menino Deus seja a nossa esperança e confiança no transcorrer de todo 2024. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.